Oi, Júlia, seja bem-vinda também. Bom, já deu o nosso horário, então vamos começar. A última live quem comandou fui eu, então hoje é tudo com a Analine. Analine, te passo a bola, tudo contigo. Oi, gente, tudo bem, pessoal? Como é que estamos? Como é que passamos a semana? Então, hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Prof. Laíse, né? Quem é essa prof? Como que ela começou? Quais histórias engraçadas ela tem para nós? E vou falar então um pouquinho de mim antes, tá? Para quem não estava na live passada, não acompanhou, não pôde acompanhar. Eu sou a Analine, professora há 15 anos também. E estou começando agora uma nova profissão como educadora parental. E semana que vem eu vou fazer uma live no meu programa Happy Hour com a Ana no Instagram, tá bom? Quem não me segue ainda, me segue lá, @NaliniQuinteiro no Instagram para poder acompanhar a live que eu vou fazer. Algumas pessoas me pediram o tema da live sobre aprendizagem versus isolamento social. Nós vamos estar falando sobre isso no próximo Happy Hour, na próxima sexta-feira, tá bom? Mas sobre a então vamos lá, dona Laíse. Vamos se apresentar. Bom, pessoal, eu sou a Laíse Cruz Niederauer. Eu sou nascida e criada aqui em São Jerônimo. Tenho 32 anos, sou casada, sou mãe de um casal de filhos. Sou pedagoga, sou especialista em educação e contemporaneidade. Eu trabalho com educação infantil desde novembro de 2010, então eu completei 10 anos este ano. Mas eu fui estagiária, fui monitora, como professora oficialmente eu trabalho desde 2017. E agora eu estou começando com um novo projeto que é trabalhar com as mídias, né? Inicialmente era divulgando só as minhas aulas ali para os meus alunos e tal. E eu comecei a ver que muita gente estava gostando, outras professoras, pais com crianças pequenas. Então eu comecei a fazer alguns vídeos de contação de história, algumas brincadeiras, né? Algumas coisas às vezes que a gente faz aqui em casa, a gente está planejando filmar para dar ideias e tal. E o pessoal assistir, se divertir. E um outro projeto é o nosso podcast aqui com a Analine, né, a Sala dos Professores, que a gente aborda sobre quase tudo, né, Ana, com um pouquinho de humor. É isso aí. Laís, eu queria começar, antes de tu contar uma história para nós, eu queria te perguntar uma coisa. Como eu estou nesse projeto com os pais, eu queria abordar também esse tema contigo. E aí eu queria saber de ti qual é o que tu espera para o futuro dos teus filhos? Olha, eu espero ver eles bem encaminhados profissionalmente, né, formados, que eles constituam família, né, que eles consigam uma independência financeira, que eu até hoje não consegui, mas eu espero que um dia eu consiga. Tomara que eles não demorem tanto, né? E eu quero muito durar para eu poder ver essas coisas acontecendo, que nem eu brinco, eu quero ser vó, gente, eu quero estragar os meus netos, eu quero passar por isso. De repente ser bisavó, quem sabe? Mas eu acho que vó eu já fico feliz se eu durar até isso. Ser uma avó bem presente. Com açúcar. Aham. Muito bem. Então, agora é a tua vez de contar uma história para nós. Bom. Capricha aí, viu? Bom, gente, vocês sabem aqueles dias que dá tudo errado? Que dias que tu não deveria ter saído da cama? Eu vivi isso um ano retrasado. Começou o dia numa manhã muito fria, gelada. Quem me conhece sabe que eu odeio o inverno. Eu já acordo num ranço só porque tá frio. Me enchi de casaco, aquela coisa toda. E aí tava perto de fazer os pareceres das crianças, né? Então eu peguei o meu netbook, coloquei na minha bolsa e pensei no horário do meio-dia, que eu não tenho alunos, vou pegar o computador e já vou começar a fazer alguma coisa. O meu netbook, ele é uma coisinha desse tamanhozinho assim, tipo um tablet, sabe? Fininho assim. Se tu vê ele fechar, tu jura que é uma agenda, sabe? Ele nem parece que é um computador. Levei na bolsa, no horário do meio-dia, abri, liguei ele, fiz um pouco de coisas, desliguei
Eu pensei ter guardado, né, na bolsa. Acabou o dia, peguei a minha filha na escola, que ficava na sala em frente à minha. Peguei o meu marido no trabalho dele e deixei ele no Porto do Bote, que ele ia a Triunfo, né? Quando eu volto para a minha casa, eu mal entro em casa, ele me liga que ele perdeu o cartão do banco dele, no Bote, no Porto. Volta a Laís pro Porto atrás do cartão. Não achei nada, falei com o funcionário do bote, que ligou pro funcionário do outro bote, aí uma pessoa tinha achado, tinha entregue lá pro funcionário, aí eu esperei os botes se trocarem, peguei o cartão, voltei para casa, ai, finalmente, tá. Tomei café, banho na Lavi, né, e coisa e tal. Aí, vou pegar o meu netbook para continuar as minhas coisas. Cadê o netbook? Eu esqueci na escola. E isso era uma sexta-feira, tá? Eu vou perder todo o final de semana que eu podia terminar os pareceres, tá? Fiquei mais num ranço ainda. Conforme foi anoitecendo, foi ficando mais frio, gente, mais frio. Daqui a pouco o Rodrigo me liga para eu buscar ele no Porto. Tudo bem, botei um casacão que eu tenho que vai até quase o joelho, né? Quando eu tô pegando a maçaneta, eu lembro que a minha carteira de motorista não tá no carro. Aí eu pensei, com esse frio vai ter blitz, né? Nunca peguei uma blitz na vida. Aí eu pensei, não, vou levar. Botei no bolso do casaco, saí. Eu moro perto da Madeira Trevo, então eu tenho que descer a Ramiro Barcelos. Na época ainda era mão dupla. Eu fui descer a Ramiro Barcelos, quando me aproximei ali da Souza Veículos, tava tudo escuro ali e eu enxergo uma lanterninha no meio da rua. O que eu pensei? Assalto? Vão roubar o meu carro? Eu entrei em desespero, gente, chegou a sair água dos olhos, assim, ó. O que eu vou fazer? Meu Deus, vão roubar meu carro, vão me largar aqui no meio dessa noite escura, fria. Vou pedir ajuda para quem? Socorro para quem? Entrei em desespero, entrei em pânico, gente. Eu não sabia o que fazer. Em segundos que eu tô descendo a Ramiro Barcelos, eu pensei em atropelar a pessoa da lanterninha, né, o assaltante. Eu pensei em desviar e acelerar o carro e andar dirigindo que nem louca. Conforme eu fui me aproximando, eu vi que era uma pessoa de preto, cada vez com mais medo daquela criatura que ia roubar o meu carro, né? E eu pensei, é agora, eu vou pisar no acelerador, vou desviar da criatura e vou longe. Quando eu chego bem perto, gente, era um brigadiano, era uma blitz. Eu ia atropelar o policial, ia fugir da blitz, eu ia fazer um tendel. Gente do céu, é presa, olha o fiasco. Aí quando eu vi, eu tava tão nervosa que eu não consegui me acalmar por ver que era a polícia, sabe? O susto foi muito grande. Aí eu estacionei o carro, né? Dei sinal, estacionei o carro e eu fiquei parada. E o policial aqui na minha janela parado. Aí ele deu uma batidinha. Senhora, abaixa o vidro. Eu nem lembrei que tinha que baixar o vidro pra blitz. Eu fiquei parada ali. De tanto medo do assalto. Aí alcancei meu documento, tudo, documento do carro e tal, fui liberada, mas o susto e o nervosismo, eu saí tremendo dali, porque eu achei que era um assaltante. Se eu tivesse visto que era a polícia desde cedo, eu estaria calma. Enquanto eu tô ali parada, alcançando os documentos para ele, eu vi que passaram outros carros, os outros policiais não pararam. Então eu acho que estavam atrás de algum motorista de Gol preto. Acho que um motorista de Gol preto cometeu alguma coisa e eles estavam atrás. E não era eu, claro. Eu fui só o susto. Ai, ai. O pior é que a gente tem essa tendência, né, de pensar sempre no pior, né? A gente não pensa no melhor. A gente sempre pensa que é a pior coisa do mundo. Sim, a pior possibilidade era um assalto. Eu pensei que era um assalto, com certeza. Eu vou ter que te contar o que aconteceu antes de eu entrar na escola. Que é um combo de lembranças, assim. Eu tinha 3 para 4 anos, mais ou menos, né? E a rua onde eu morava, passava muitas crianças indo para a escola. Só que eu era pequena, eu não ia para a escola. Eu ia pro portão e chorava desesperadamente que eu queria ir para a escola. Pobre da minha mãe, que aguentava eu incomodando, botava uma mochilinha nas costas que eu tinha, que era uma mochilinha que tinha uma carinha de um cachorro. E queria porque queria ir pra escola. Aí no ano seguinte, a minha mãe conseguiu vaga no jardim pra mim, no ginásio.
Aí eu fui lá uns dias antes de começar as aulas, eu não sei se era reunião ou se era entrevista, alguma coisa assim, e eu entrei na salinha que era o pré, que era a salinha do lado. A salinha toda com brinquedinho, com materialzinho, toda arrumadinha já. Eu não sei se a minha sala estava pronta, mas a sala que eu vi foi a do pré. Eu entrei, fiquei bem sentada, realizada, né? E a minha mãe me chamando para ir embora, que nem era minha sala, nem era dia de aula, e eu não queria ir embora, eu não queria entender por que eu tinha que ir embora. Finalmente eu consegui chegar aqui e agora eu vou ter que ir embora. Aí quando começou as aulas, eu queria ir para outra sala, né? Até eu entender que a minha sala era um pouquinho antes, tá? Entrei. Meu primeiro dia de aula tinha um monte de criança chorando. E eu nunca me esqueço assim que eu não tava chorando, eu não sei se eu era a única, né? Mas eu lembro que tinha um choreiro e eu bem sentadinha com as mãozinhas assim na mesinha, realizada. Consegui, muito feliz. Aí a minha mãe conta que dias depois eu resolvi chorar um dia. E aí eu não lembro de eu chorando para entrar, o que foi. Eu só lembro que eu já tava quase que me acalmando no colo da professora, ela caminhando pela sala, falando com os outros, comigo no colo. E aí eu lembro disso, assim, a professora Ana Maria, anos depois, eu tive até a oportunidade de falar para ela isso, não sei se ela lembra, né, que quantas crianças ela já acalmou. E aí eu contei isso para ela e tal, ela me abraçou, foi uma coisa bem legal. Essas foram as minhas primeiras lembranças, assim, da escola. A questão da adaptação, né, é complicado para alguns, e outros levam uma boa, mas tu, quando tu parou, começou a chorar, os outros já tinham parado, então. Eu tive um choro de adaptação atrasado, assim, ao invés de chorar no início, eu chorei depois. Conta pra nós qual é a tua primeira lembrança como prof, né? Já que eu sei que isso era um sonho teu, assim como sempre foi um sonho meu, eu lembro que era um sonho teu. Qual é a tua primeira lembrança como prof? Só um pouquinho, o quê? Coisas de mãe, né? Tem que parar pra atender. O que tá baixinho? Como é que eu aumento? Faz parte. Tá. Bom, assim, a minha primeira lembrança, né, foi lá no município de General Câmara, que também foi o teu primeiro município, né? E aconteceu uma coisa triste, assim, no dia, né? Que a sala de aula onde eu trabalhava tinha uma janela pra rua, quase que pra rua, assim. A gente enxergava o supermercado, o estacionamento do mercado e tal. E aí, meu turno era de tarde, eu tava lá de manhã conhecendo as monitoras, as crianças e tal, pra trabalhar à tarde. E nisso, um pai saiu, não sei se do mercado ou da escola, eu não sei de onde é que era aquele pai com uma criança, e ele colocou a criança na cadeirinha, no banco de trás, e saiu para entrar no banco do motorista. Do que ele fez isso, o carro trancou e ele não conseguia abrir a porta, a criança ficou trancada dentro do carro. O pai entrou em desespero, o pessoal do mercado ali entrou em desespero, a gente em desespero na janela, até que foi que eu acho que ele conseguiu finalmente trancar, acho que era carro com trava elétrica e deve ter dado algum problema no controle, alguma coisa assim. Até que teve uma hora que ele conseguiu finalmente abrir o carro. Eu nunca vou esquecer disso, porque eu entrei em pânico. Isso nunca aconteceu comigo, mas é uma coisa que eu tenho medo, assim, de trancar a criança dentro do carro, né? A gente já ouviu tanta coisa, tanta tragédia com isso. É bem perigoso, mas eu também tinha esse medo, assim, de quando o Rafael era pequenininho. Eu não, né? Mas do Josué, daqui a pouco esqueci ele dentro do carro. Não te esquece que tu saiu com o Rafael. E o que te fez decidir ser professora? Por que tu quis ser professora? Bom, foi assim, né? Eu tenho na minha família uma professora, e assim, desde pequena eu escutava ela contando coisas, assim, que ela fez com os alunos, que ela fez na escola, e sempre passava uma coisa boa pra mim, ouvir aquilo ali, sabe? Passava aquela mensagem assim, o trabalho dela é bom, ela gosta do que ela faz, ela é feliz fazendo isso, sempre ouvia isso. Não tinha muita certeza se eu ia querer mesmo ser professora, mas eu entrei no magistério com 14 anos. E apesar de ter 14 anos, eu gostava de criança, apesar de eu ser quase uma criança ainda, né? E tal, eu disse, vou entrar e vou experimentar, ver o que é. Se eu não gostar, na hora da faculdade, eu escolho outra área, né? E foi que eu adorei brincar, contar história, né?
a gente parar assim na frente daquele monte de olhares assim nos olhando e a gente se diverte. Então eu vi que eu estava no caminho certo. Tive certeza, não, é aqui que eu vou ficar, eu não quero fazer outra coisa na minha vida. Que legal, muito legal. Bom, agora conta pra nós uma loucura que tu já fez pela profissão. Ai, eu fiz a mesma loucura 2 vezes, mais ou menos. Loucura dupla? É que assim, né? Primeiro eu tinha um emprego numa empresa, né? Trabalhava no comércio, emprego com carteira assinada, fundo de garantia, férias, né? Todos aqueles direitos que a gente quer. E aí eu fui chamada para trabalhar de estagiária. Eu não pensei 2 vezes, eu larguei tudo e fui. Então eu larguei uma coisa certa, eu já tinha 2 anos de carteira assinada, né? Tinha oportunidade até de crescer dentro da empresa, é uma empresa que dá oportunidades, mas eu larguei tudo. Eu falei, não, eu quero trabalhar em escola, e fui. E depois eu era concursada como monitora, já tinha passado estágio probatório, tudo estava bem estabilizada, me chamam para um contrato em General Câmara. Eu larguei tudo de novo e saí correndo. Não me arrependo das loucuras, né? Tudo acabou dando certo no final. Dessa tua segunda loucura eu lembro. Mas é isso aí, né? Quando a gente quer alguma coisa, tem que correr atrás, acreditar nos sonhos e meter a cara, né? Com certeza. E um perrengue que tu passou na profissão? Ai, eu passei que esqueceram uma criança um dia. Mas foi assim, aqueles dias que dá um monte de coisa errada no mesmo dia, né? A Lavínia tava com aquela virose do mão-pé-boca, que dá uns febrão, dá inflamação na garganta, eles ficam bem enjoadinhos e tal. Ela ficou com a avó, com a minha mãe, né? E eu fui trabalhar, preocupada com ela, a cabeça pensando 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí as minhas turmas, elas são meio turno, né? Chegou no horário do meio-dia, não vieram buscar uma criança. A gente tentou todos os telefones possíveis e impossíveis e nada a gente conseguiu localizar a família para buscar o menino. Eu comecei a ficar nervosa que eu não almocei. Eu fiquei tão atucanada com aquilo. Eu sei que o menino ficou com a gente até em torno de 4 horas da tarde. Que aí a direção da escola foi até a casa para ver se achava alguém, né? Para buscar, e aí buscaram um familiar dessa criança e o familiar foi lá na escola e buscou. E eu fiquei até as 4 horas da tarde sem comer nada, mas fome eu não senti, eu tava tão nervosa com a função daquela criança, com aquela coisa, a gente sempre pensa no pior. Eu já pensei que tinha acontecido alguma coisa com aquela família, aconteceu alguma coisa com a mãe dessa criança, era uma mãe super responsável, né? E aí depois a gente descobriu que aconteceu, que ela estava em Porto Alegre e ela perdeu o ônibus, por isso que ela não foi buscar a criança. Situação difícil, tá? E agora conta pra gente um crush da profissão e um ranço da profissão. Bom, um crush que eu já falei um pouco é a gente se divertir com as crianças, né? A gente tem os momentos difíceis, o momento de falar sério, mas a gente se diverte com eles, porque eles contam cada história pra gente e a gente conta uma coisa pra eles, eles interpretam de outra. Então, assim, todo dia é diversão. Tem dias que a gente sai com isso aqui doendo, de tanto rir das coisas que acontecem, né? E eu tenho um ranço, assim, particular, que é o caderno de chamada. Eu odeio com todas as minhas forças o caderno de chamada, tá? Ele tá em dia, eu faço, sabe? Mas ele é uma tortura, porque primeira coisa, a linha é desse tamanhozinho e a minha letra é desse. Eu já passo um trabalho para conseguir escrever ali dentro, tá? E eu disse, por que essa coisa não é digital? E eu escrevo, aquilo não tem mais fim. Aí daqui a pouco tu erra, tu tem que fazer uma colagem, tu tem que não sei o que, botar outra página no lugar. Ai, é sempre um estresse o tal do caderno de chamada. Eu odeio, é o meu ranço. Eu espero que um dia a gente tenha um caderno de chamada virtual, online, sei lá, alguma coisa assim, pra gente se livrar desse caderno, desse ranço. É isso aí, prefeituras, queremos caderno de chamada online, tá? Campanha aí pra quem tá nos assistindo, prof, caderno de chamada digital. Concordo, Laís, é uma função os cadernos de chamada. Mas então me conta pra
Ai, um sonho. Eu acho que é o sonho de todas as professoras, né? A gente ser valorizada tanto financeiramente quanto da importância da nossa profissão, né? Eu acho que, em função da pandemia, eu acho que a importância da profissão, ela vai acabar sobressaindo, né? Os pais estão vendo o quanto é difícil a gente ensinar. Às vezes, um em casa é difícil. A gente tem turmas de 20, 25. Tem professor aí no estado com 30, 35 crianças. Né? Então, eu acho que essa parte da valorização a gente vai conseguir ganhar. Aí falta o financeiro, né? Governantes, por favor. Presidente, governador, prefeitos, todo mundo. Ó, a gente quer ganhar bem. Aumento de salário. É verdade, a gente passa, né, a vida inteira estudando, não para nunca. E realmente a gente tem que ser mais valorizado financeiramente. E aí tu falou, né, a questão agora da pandemia deu uma valorização no nosso trabalho. Então, esperamos que essa valorização entre também no campo financeiro. Sim. Ana, o pessoal está comentando que o teu áudio está bem baixinho. Se tu puder falar um pouco mais alto ou mais perto do microfone. Certo. Vai, eu já falo bem alto, mas vou segurar mais perto agora, vamos ver. Vamos ver se melhora. Tu quer falar alguma coisa sobre os comentários ou a gente vê mais tarde? Mais tarde, segue o fluxo. Tá bom. E se tu não pudesse ser professora, o que tu seria? Bom, a tua ideia de ser herdeira da Amazon era interessante. De repente, o Silvio Santos podia me adotar, né? Podia ser herdeiro do SBT, já me servia. Mas eu acho assim que eu gostaria de trabalhar com informática. Uma das coisas que eu gostaria de ter estudado, talvez até ainda faça um curso técnico em informática, arrumar computador. Porque eu passo muito perrengue quando estraga, porque eu não sei consertar e eu me estresso, tenho vontade de jogar o computador pela janela. Então, eu gostaria de aprender. De repente, então, técnica informática ou ter um negócio próprio, ter uma loja, alguma coisa assim. Certo. E o que tu não seria? Qual profissão tu jamais iria ingressar? Nada na área da saúde, médico, enfermeiro, nem a recepção do hospital, que aí já vê as pessoas lá passando mal, já fica nervosa. Eu não consigo reagir em situações assim de jeito nenhum. Então, nada na área da saúde. E eu acho que policial também não. São duas áreas. Respeito muito, mas não é pra mim. Sim. Eu disse semana passada, eu também não... Na área da saúde não é pra mim. E um famoso que tu queria trabalhar? Bom, quando eu era criança, eu assistia muito com a minha mãe os programas da Hebe, né? E aí eu vi assim que todo mundo que estava em alta ia na Hebe. E aí eu, com a minha cabeça de criança, pensava assim, não, um dia eu vou ser famosa, vou ser cantora, atriz, sei lá eu, e eu vou sentar no sofá da Hebe, né? A Hebe faleceu e eu não consegui ir no programa da Hebe. Mas uma coisa que eu queria ser também quando criança, eu queria ser Paquita da Xuxa. Eu era muito fã da Xuxa, da Eliana, da Mara Maravilha, do Sérgio Malandro, todos esses que trabalhavam com criança. Daqui a pouco, por isso que eu virei professora, né? Então, assim, ó, um desses famosos da área das crianças, trabalhar com eles, trabalhar no programa deles, junto ali, eu seria realizada também. Eu também, eu gostava muito da Mara, né? Da Xuxa eu não era muito, embora tenha representado a Xuxa, né? Eu e a Fábio. Se a Fábio tá aí, ela vai lembrar de novo. Mas eu não era muito da Xuxa, não. Mas era louca pela Mara. Mara Maravilha era a minha preferida. E se tu pudesse ser uma pessoa por um dia, quem que tu seria? Eu gostaria de ser a Sandy. Num dia que ela estivesse numa turnê, assim, que ela fizesse um show muito grande, assim, eu queria saber o que é essa sensação. Eu lembro que adolescente eu tinha colegas, amigas e tal, que tinham crush pelo Júnior, né? Eu não tinha crush pelo Júnior porque eu queria ser a Sandy. Então, pra eu ser a Sandy, o Júnior era meu irmão. Então, eu não tinha crush pelo Júnior. Mas eu adoraria viver isso que a Sandy vivia, sabe? Eu era muito fã de Sandy Júnior.
nada mais, nada menos que ser a Sandy. Aham. Nossa! Pouca coisa, pouca coisa. Se eu tivesse só a voz da Sandy, já me bastaria, assim. E se tu tivesse um superpoder, qual poder seria esse? Olha, o Rei Midas transformar as coisas em ouro é interessante, mas... mas eu acho que o teletransporte. Não precisar dirigir, não precisar caminhar, só fazer assim e aparecer nos lugares já me servia. Já mudava a minha vida. Olha que isso online já está sendo possível. É! E quais heróis os teus pais seriam? Se eles fossem heróis? Deixa eu ver. Bom, não dá pro meu pai ser o Rei Midas, né? O Rei Midas é da mitologia, não é super-herói. Mas a minha mãe... Seria bom, né? Seria bom ser filha do Rei Midas. Mas a minha mãe já tem um superpoder. Ela vai ficar brava comigo com o que eu vou falar, mas ela guarda as coisas e só ela que acha depois. Eu acho que fica invisível para outras pessoas. Porque ela pode te dizer que tá no armário tal, na porta tal, prateleira tal. Tu vai lá, não tá. Ela vai lá na tua frente e mostra que tá. Não sei o que acontece. É uma coisa sobrenatural, assim. Mas eu acho que, de repente, assim, o Batman, né? O Batman é muito inteligente, é rico, tem um mordomo que faz tudo pra ele, assim. Então, de repente, ser filha do Batman e da Batgirl seria legal. Vá, mordomo, né? Que sonho para as professoras. E se tu pudesse dublar um personagem, qual personagem seria? Bom, muita gente diz que eu tenho voz de criança. Então, qualquer personagem criança eu acho que daria para eu dublar, né? E eu gosto muito de imitar algumas falas de uns personagens, né? Eu gosto de imitar as falas da Peppa, porque eu acho que eu consigo me aproximar da voz dela e da princesa Fiona. Mas eu gostaria mesmo de dublar uma princesa, pode ser a Fiona, que não deixa de ser princesa, ou então a Arlequina, que eu adoro a Arlequina também. Tá certo. Eu tenho uma gatinha com o nome de Fiona, tá? Oh. Mas essa tu não... Talvez se tu quiser dublar, não tem problema nenhum. Opa, bati aqui no meu celular. Qual a viagem dos teus sonhos? Bom, eu tenho 2 lugares que eu gostaria muito, assim, de conhecer, que é a Disney. E eu gostaria muito de conhecer Miami. Eu adoro praia e eu sou apaixonada por Miami pelas fotos, né? E dizem assim que viajar pra Disney é muito cansativo, é muita fila, tu caminha muito e não sei o quê. Então, assim, ó, começando uma viagem pra Disney, onde eu ia pegar muita fila, eu ia me cansar, e aí depois eu terminava uns dias descansando em Miami. É a viagem dos sonhos. Beleza, vamos combinar pra gente ir junto. Vamos. Tá? Que eu também quero ir para os Estados Unidos. Então aí a gente já vai junto no mesmo avião e tal. E a gente cansa junto. Bom, e aí tu achou uma lâmpada mágica com um gênio dentro. Tu esfregou a lâmpada ali, o gênio saiu e ele te disse: tu tem um desejo para realizar. Tu sabe, né, que o gênio ele tá em trabalho remoto, então é um só. Eu tinha esperança, de repente ele até uma semana depois ia conseguir me conceder mais desejos, né? Mas... Não, mas a pandemia ainda tá meio complicada. Bom, é tanta coisa que a gente quer fazer, tanto pra gente quanto pros outros, então eu ia pedir pra ele assim, ó, tá, o negócio é o seguinte, eu quero 5 bilhões de dólares investidos, tá, num negócio muito rentável. E aí com esse dinheiro eu posso fazer coisas para mim, eu posso ajudar a minha família, eu posso ajudar de repente uma ONG, criar uma ONG, alguma coisa, ajudar projetos na área da educação. Eu acho que daí o dinheiro ia dar. Acho que eu posso viver tranquilamente com 5 bilhões investidos. Eu não entendo muito de investimentos, porque também eu não tenho grana para investir, né? Mas
Quem sabe onde... Mas não esquece das amigas, tá? Quando o gênio aparecer. Tá bom. E agora conta pra mim, pra todo mundo, qual foi a maior lição da quarentena? Qual está sendo, né? Porque a quarentena ainda não acabou. A maior lição pra ti nessa quarentena? Aí, primeiro, assim, que eu reclamava muito da rotina desgastante que a gente tem, sabe? Levanta cedo, corre daqui, toma um café correndo, vai trabalhar, sai do trabalho, passa no supermercado, passa numa loja, passa não sei o quê. Eu reclamava muito, aí eu passo a vida inteira correndo, eu não fico em casa nunca. E aí agora eu não consigo sair de casa. Então eu levei um castigo, né? Disse, tu quer ficar em casa, agora tu não vai ficar em casa, presa. Assim, eu tô com saudade da minha rotina, eu tô com saudade de ficar cansada de estar na rua, com saudade de reclamar, de levantar cedo, 6 horas da manhã. Então aprendi com a quarentena, não reclama da sua rotina. Essa foi a minha lição. É verdade. Eu acho que tá todo mundo meio assim, eu também, né? Queria ficar em casa, agora quero sair. Pô, eu acho que Deus tá dizendo assim, ninguém agrada todo mundo. Pois né? é. Bom, e aí então, falando de Deus e falando do final, o que tu pensa colocar na tua lápide? Pedir pra alguém colocar, né? Já que tu disse que vai deixar pra mim colocar, porque eu vou viver 165 anos. Ai, tu sabe assim, ó, que isso foi uma coisa que eu fiquei pensando. Mas eu posso mudar de opinião depois, né? Então dá tempo ainda. Então eu acho assim. Eu acredito que sim, vai dar muito tempo ainda. Como eu quero durar bastante tempo, então com certeza o dia que eu for, eu estarei indo contra a minha vontade. Então tu pode colocar lá na minha lápide, #revoltada. Adorei! Revoltada. Tá bom. Bom, foi revoltada, tudo bem, mas vai chegar lá no céu como? O que vai ter que ter lá pra te ficar de boas, assim, pra passar a revolta? Bom, eu assisto muita série, né? E aí tem uma série lá que é o Sobrenatural que mostra assim o céu lá de acordo com a história deles, né? E eu vou te dizer que eu gostei do céu que mostra na série. Eu acho que se o céu for assim, eu vou estar muito feliz. Que ele é assim, o céu é como se fosse um grande hotel. E aí cada portinha de quarto assim é o céu de uma pessoa. Então, onde seria o meu céu, teriam ali as melhores lembranças da minha vida, as pessoas que eu gosto, coisas que eu gosto. Então, acho que abrindo a porta ali teria uma praia ou uma piscina, que são coisas que eu gosto. A minha família estaria ali, mesmo que fosse uma falsa lembrança, né? As comidas que eu gosto. Então, eu estaria nesse quartinho de hotel muito feliz. Comida não pode faltar, não. Né? Legal. Não sei se tu quer ver comentários ou partir para a história final. O pessoal aqui não deixou nenhuma história engraçada. Eles estão dando oi pra gente, acenando. Ninguém quer deixar nenhuma história? A Rose tá aí. Rose, deixa uma história aí pra gente. Ângela Graziella, a Fabi, Carol também tá aí. A Fabi não vale falar de mico que eu paguei, viu? Semana passada ela já falou de mico que eu paguei. A Mayra também tá aqui. Glória, se vocês quiserem deixar alguma história engraçada pra gente ler aqui. Tá, pessoal? Acho que hoje não estão a fim de contar a história, só estão assistindo e acenando. Contaram todas as histórias semana passada. Pois é, eu acho que sim. E esse Natal, hein? Eu tô com o Papai Noel aqui, ó.
Eu tô com os gatinhos que a Rose fez pra mim, tudo com touquinha de Natal. Meus gatos. Show. Eu amo Natal. Esse ano vai ter um gosto diferente, né? Porque por causa da pandemia, mas vamos lá, vamos continuar, vamos se alegrar. É Natal, um Natal sem aglomerações, né? É. Então tá, então vamos ouvir mais uma história, a última história da Prof. Laíse. O que será que ela tem pra gente? É história engraçada, história emocionante, comovente? Pode ser qualquer história? Qualquer história, tu escolhe. Deixa eu pensar. Agora eu vi um comentário aqui da Rose. Oi, minhas galegas preferidas. Beijo, Rose. Essa Rose é uma viagem. Ih, caiu meus gatos aqui. Foi só tu falar deles e Aham. eles resolveram dar uma passeada. Se manifestar. Bom, eu vou contar, então, assim, 2 sustos que eu levei nas minhas andanças como mãe, tá? Que eu acho que vem bem a calhar ao teu trabalho, né, de educadora parental. Bom, o Daniel, ele entrou no primeiro ano, né? E aí aquela coisa de a criança entrar no primeiro ano, a gente quer dar letrinhas, joguinhos de letrinha, aquela coisa toda. E ele ganhou um joguinho de letrinhas de plástico e tinha a pontuação, vírgula, exclamação, interrogação e o bendito do ponto final, tá? O Daniel sempre foi uma criança calma, tranquila, né? Ele não deu tantos sustos na gente. Mas ele resolveu enfiar o ponto final no nariz. Só que assim, ele já não tinha mais idade de fazer esse tipo de coisa. Era um pontinho assim de plástico e ele enfiou no nariz. E quem disse que a gente conseguia tirar o troço do nariz dele? Isso já era de noite, a gente correu pro hospital com ele. E aí eu lembro da enfermeira dizendo assim, não, me dá ele aqui, mãe. Eu com ele no colo, já apavorada, só que ao mesmo tempo eu queria passar pra ele que eu estava calma, então eu tava dura. Sim. E aí a enfermeira fez assim pra eu alcançar ele e eu continuei dura. Eu não consegui mexer. Aí ela olhou bem séria pra mim. Mãe, tu pode me dar ele, tá? Aí eu não conseguia nem alcançar. Eu não vou fazer nada de ruim com ele. Aí eu alcancei ele pra enfermeira e tal. E aí ela começou a pegar uns instrumentos assim, apavorantes. Umas coisas meio pinça, meio tesoura, uns troços desse tamanho. E eu em pânico, mas ali dura, firme, né? Disfarçando que estava calma. Daqui a pouco o Daniel espirrou. O pontinho final que estava dentro do nariz voou longe. Foi muito engraçado. Aí voou aquele troço. Espirro. Aí depois que ele botou aquele troço pra fora, que eu sabia que elas não iam usar aquelas pinças tesoura no nariz da criança, eu chorei, que aí eu me acalmei, eu consegui botar pra fora todo o nervosismo que eu tava. Aí eu fiquei mole, né? E aí depois, o outro susto, assim, foi a Lavínia que nos deu. A gente foi numa excursão pro planetário. E aí a sala que tem a seção do planetário, ela tava escura.
E a Lavínia empacou, que não queria entrar. E eu, vem filha, vem. E naquele vem, ela se pendurou no meu braço. Tá, nós entramos e ela meio que churumingando. Ela assistiu a sessão, tudo, mas não podia encostar no braço dela que ela churumingava. O que será que tá acontecendo? Será que ela tá com fome? Será que ela tá com sono? Será que ela dormiu na viagem por cima do braço, alguma coisa? Aí foi que ela não acalmava de jeito nenhum. A gente abandonou a excursão e fomos lá pro Hospital da Criança Santo Antônio, né? Porque alguma coisa estava errada no braço dela, porque não era possível, né? A gente mexia e ela chorava, gritava. Aí chegamos lá, a única especialidade que não tem plantão no Santo Antônio é traumatologia. Então, a gente foi no hospital errado, no caso, né? E aí eles disseram assim, não, esses casos vocês têm que ir lá pro HPS. Fomos lá pro HPS, tá? Aí lá no HPS, uma médica do plantão nos atendeu e encaminhou a gente para um raio-x para depois ir pro traumato. E ela vinha o tempo todo, porque aí a gente tinha que mexer no bracinho para mostrar o que estava acontecendo e mais ela chorava, né? Tadinha. Ai, foi cruel. Aí o raio-x... Que idade ela tinha? Ela tinha 3 anos. O raio-x eu tive que segurar o bracinho dela e tudo, e ela sempre chorumingando, aquela coisa toda. E aí quando a gente chegou finalmente no traumato, né, eram 2, era um senhor bem de idade assim e um médico mais jovem. Aí eles olharam o exame pelo computador, só que antes deles olhar, o médico, esse mais novo, disse assim, deve ser o rádio. E o outro, deve ser. Aí ele abriu, olhou aqui, é o rádio mesmo. Tu vai fazer bem assim pro médico mais novo? Não, eu faço. Aí esse médico pegou o braço dela, no que ele pegou, ela gritou, claro, né? E ele deu uma mexida, assim, uma torcida. No que ele fez isso aqui, ela parou de chorar na hora. Ela tinha deslocado aqui o rádio quando ela se pendurou no meu braço. E aí ele colocou no lugar e ela na hora parou de chorar. Foi uma coisa assim que nem mágica, sabe? E aí esses foram 2 sustos. Se falam pra mim, assim, é o rádio, eu ia pensar que é rádio de escutar música. Tá com o rádio mal sintonizado. Aí o médico achou a estação ali. Mas eu nem trouxe rádio, nem nada, ué. Aí o médico achou a estação ali e sintonizou o rádio da Lavínia de volta. Não, olha que figura, riquinha. Nossa, tu tá falando aí agora, acho que foi sábado, depois da nossa live, o Rafael brincando aqui, e tinha uma abelha no sofá. Acho que a janela ficou aberta, né? E ela entrou. E ele se sentou e a abelha picou ele nas costas. Ui! E ele deu uma chorada e tal. E aí eu já dei um antialérgico, passei uma pomada e olhei pro Josué e disse, tomara que não precise ir no hospital, né? Porque sábado não tem outros médicos e a gente tá evitando de ir. Mas graças a Deus, assim, ficou mal uma picadinha ali no local e não deu mais nada. Que bom. Mas como ele é todo alérgico, eu fiquei com medo de precisar ir no hospital, né? Mas graças a Deus não foi preciso. Sim. A Carol deixou uma história aqui. A prof. Carol, prof de inglês, mãe da Cristal, minha ex-aluna. Eu tenho uma. Como sempre fui baixinha, nunca revelei meu real tamanho. Meus alunos sempre tentavam descobrir minha altura. Gostei. Até que um dia me convidaram para visitar a sala dos pequenos, que tinha uma girafa de régua na porta. Eu sei notar, fiquei bem na frente. Já imaginei. Eu sei notar, fiquei bem na frente. Eles tentaram adivinhar pela aproximação, mas não conseguiram. Eu descobri a tempo. Uau, Carol, que sorte, hein, que não conseguiram. Agora vamos começar um bolão pra descobrir a altura. A altura da Carol. Beijo, Carol. Beijo, Carol. Um beijo pra Cristal também. A Cristalzinha.
isso, Laís, por hoje? Por hoje é isso, então. Então tá. Queria agradecer todo mundo que acompanhou, o pessoal que vai estar acompanhando também, que essa live vai ficar gravada. E não esqueçam de seguir a gente lá, né? Me seguir lá no Insta, @AnaLineQuinteiro, no Face. Eu tenho também, que eu esqueci de falar semana passada, o TikTok, eu e o Rafa. É Ana e Rafa brincando. Hoje a gente fez um TikTok, ficou bem engraçado. Então segue a gente lá, que vocês vão curtir os nossos TikToks. E é isso, semana que vem, na sexta, eu tenho live do Happy Hour com a Ana, aprendizagem versus isolamento. E no sábado nós temos aqui, né? Sim. Antes de eu encerrar, eu vi que a Carol deixou mais uma história aqui. Vamos ver outra história da Carol. Oba, história engraçada é sempre bem-vinda. É com a gente mesmo, né? Outra, eu também tenho pavor de ver machucado e sangue. Somos duas, ou melhor, três, né, Ana? Quando trabalhei na Salgado Filho, fiquei na secretaria também, além de sala de aula. Daí um dia um aluno se machucou. Abriu um buraco no joelho. Ui! E o meu desespero. Deixaram ele comigo enquanto chamavam a mãe. Bah, quase morri, porque a criança notou que eu não estava à vontade. Ficou abrindo e fechando aquele buraco e o sangue todo que vocês imaginam. Eu quase desmaiei. Ai, que horror! Nossa, coitada. Eu sempre tive sorte para isso, assim, porque algumas vezes, né, em 15 anos de magistério, mas não vamos falar de números de tempo de novo, né? Vamos deixar quieto. Mas em 15 anos de magistério, algumas vezes aconteceram alguns acidentes, assim, né, na pracinha, principalmente com os meus alunos. Mas deu bem um acaso que eu nunca estava junto no local. Eu estava tomando café, ou eu estava indo no banheiro, e aí alguém socorria a criança no meu lugar. Então eu tive um aluno uma vez que ele cortou aqui assim. Ui. Aí teve que ir pro posto lá em General Câmara, deu acho que 2 pontos, se eu não me engano. Mas eu não estava na sala na hora do que aconteceu. E aí todas as vezes que acontecia coisa assim, eu não estava, assim, eu não tenho a lembrança de algum que tenha acontecido de eu estar junto, de eu ter que socorrer e tal. Mas, embora eu não goste de sangue, essas coisas, pelo menos aqui com o Rafael eu consigo, assim, socorrer e levar. Ele caiu um dia e deu 2 cortes na cabeça também. E eu fiquei mais calma que o pai dele, na verdade. Ou a gente disfarça melhor, de repente, né? Desculpa, deu uma cortada, eu não entendi. Ou a gente disfarça melhor, né? Porque quando o Dani enfiou o brinquedo no nariz, eu tava nervosa, mas quem via por fora parecia que eu tava calma, né? Eu consegui disfarçar. Teve uma vez que um aluno meu do ano passado, eles não estavam em aula comigo, estavam com a prof de educação física, né? E como estava chovendo, ela estava dando aula dentro da sala. E aí na minha sala tinha aqueles ganchinhos de mochila. Eu nunca pensei que aquilo pudesse causar um acidente, mas pode, né? Ele estava correndo, não sei se ele tropeçou, escorregou, o que foi. Eu sei que ele abriu aqui um rasgo na cabeça, foi horrível, né? Eu tava na sala na hora, não lembro por que eu entrei na sala, e aí a professora de educação física, muito melhor do que eu, né? Porque eu fiquei assim, apavorada, ela pegou a criança, ela lavou a cabeça da criança, atendeu a criança e eu... A única coisa que eu atinei... A única coisa que eu atinei foi chamar a mãe dele, que por sorte, eu acho, né, não sei se dá pra dizer sorte numa situação dessas, ela também era nossa colega, né, ela era prof de outra turma, e eu só cheguei nela, ô fulana, eu vim aqui na minha sala um pouquinho, com uma cara assim, né, e aí ela veio, e aí eu disse, vem aqui, e entreguei pra ela, porque eu tava em pânico, tava arrancando os cabelos já, e aí ela foi comigo pro hospital, levou ponto e tudo, pobrezinho. Mas ele muito forte, assim, porque ele mal chorou, gente, um gurizinho, Riquinho. Nossa. O Rafa aqui também é duro na queda também. Quando ele levou os pontos, ele ficou que nem uma múmia com a cabeça
fachada. Mas foi bem tranquilo, assim. O médico tava apavorado não, mas tava assim, será que vamos precisar chamar alguém para segurar, para fazer anestesia, né? Aí eu disse, não, acho que não vai ser preciso. E realmente foi bem tranquilo, assim. Ele é duro na queda também. Bom, então, antes de eu me despedir, eu vou pedir pro pessoal me seguir, então, nas redes sociais, tá? prof.laíse no YouTube, no Facebook, no Instagram e no TikTok, é tudo junto, Prof. Laíse, certo? Então, eu coloco lá no Face, no Instagram, vídeos contando histórias, vídeos de brincadeira, no YouTube também, a gente fazendo slime, algumas coisas assim. E no TikTok eu posto mais, são palhaçadas. Então, vocês estão chateados, estão meio entediados, querem dar risada de alguém pagando mico, vão no meu TikTok que vocês vão rir com certeza. É isso aí, sorrir sempre é bom. Com certeza. Então tá, gente, valeu mesmo, obrigada pela participação de vocês, obrigada por assistir. Semana que vem tem mais Sala dos Professores. Como diz o Chaves, nesse mesmo horário, neste mesmo canal, tá bom? Então, tchau, pessoal, beijo. Tchauzinho. Tchau.